se ele tá pensando em casar, eu vejo depois. Se ele quer ter filho, eu vejo depois. Se ele tem a mesma fé que eu vejo depois. Se ele tem um projeto de vida compatível com o meu, eu vejo depois. Depois eu vou dar um jeito nele. Por isso que você chega na condição de ver mulheres assim, que estão com um cara 3 anos, e ela fala assim, não, na hora certa ele vai me pedir em casamento. Cara, mas você vê que é engraçado isso, que tem muitas mulheres que relatam que elas estão num relacionamento, uma relação, sei lá como pode se chamar, conhecendo um cara, estão junto com um cara já às vezes 3 anos, esperando, rezando que aquilo se torne sério um dia, e o cara não leva ela a sério, mas ela acha, esse caso é muito comum, ela Sim. acha que, só que, pô, ela dá tudo que o cara quer, principalmente quando diz a parte sexual. Sim. O cara não assume um compromisso com ela, continua ali esperando que esse cara mude. Como que ela vai ter a mudança desse cara se ela continua entregando tudo pra esse cara que ele gostaria de ter numa mulher? Exato. E ele tem isso com ela e com outro, e ela acha que ele vai... Não, isso é muito doido. Não vai. Porque eu tô falando dessa... Eu puxei isso porque você comentou desse lance. A pessoa pode despertar, perceber e mudar? Pode. Mas parece que a maioria das pessoas, falando em escala, assim, vivem num... Não sei explicar, mano. É um mundo paralelo, né? É o mundo da fantasia. Na verdade, é um romantismo. Quando você vai estudar, assim, a perspectiva cristã a respeito do relacionamento, a gente tem que entender o seguinte. No capítulo 1 de Gênesis, aparece o primeiro problema da humanidade. A gente acha, assim, por alto, fala, o primeiro problema da humanidade foi o pecado, o homem pecou. Mas, na verdade, esse é o segundo. O primeiro problema é a dedução lógica no capítulo 2, que diz o seguinte, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus colocou Adão ali, viu todos os casais de animais. Ele começou a ver, ó, tem um macho e uma fêmea, tem um macho e uma fêmea, tem um macho e uma fêmea. E eu tô sozinho aqui. Então, a bondade de Deus, a pedagogia de Deus permitiu Adão entender que sem uma mulher ele não ia conseguir cumprir a missão que Deus deu para ele. Então, quando Deus, a palavra diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só, ali você está no momento do jardim. Então, eu quero que você entenda, naquele momento do jardim existia perfeição. Sim. Não faltava nada do ponto de vista espiritual, faltava uma companheira para a missão. Deus deu para ele. Colocou ele para dormir, tirou Eva, uma ajudadora, né? Que não é secretária, sim, mas é uma auxiliadora para fazer aquilo que Adão não consegue fazer, para trabalhar junto, boa, em direção ao serviço. Qual que é o problema aqui que eu quero que você preste bastante atenção, Du? boa. Quando acontece o pecado no capítulo 3, a partir desse momento, todo mundo tem um vazio espiritual. Além do vazio relacional, a gente tem um vazio espiritual. O que as pessoas querem fazer para suprir um vazio espiritual? Elas querem resolver com romance. Então, existe uma idolatria do romance. As pessoas querem resolver os seus problemas existenciais, problemas que elas só resolvem com Deus, com a figura de um ser infinito que vai satisfazer a alma dela. Elas querem resolver isso com uma história de amor. Então, nesse momento que as pessoas vivem, elas pensam assim, eu preciso tanto resolver a minha solidão, que eu vou resolver minha solidão primeiro e depois eu resolvo a pessoa que resolveu minha solidão. Entendeu qual que é a ideia? Então a ideia é assim, ó, eu consegui alguém. Tá ótimo, resolvi minha solidão. Agora tem esse ser humano aí que tá comigo, que a gente se gosta, mas só que esse ser humano tem que se adequar a mim. Por quê? Se a pessoa foi atrás de alguém para resolver um problema existencial de solidão que essa pessoa não consegue resolver, sim, o próximo passo é ela dominar essa pessoa. Então, a história dos romances sem Deus é a história também de uma dominação voraz de um contra o outro. E o homem lutando para dominar a mulher. Pela força que ele tem, a virilidade que ele tem, e a mulher lutando para dominar o homem por meio da palavra, da manipulação da palavra que ela tem. Se o homem tem o testosterona, a mulher tem a capacidade de argumentar, ela tem a chantagem, né? Então você tem esses tipos, você tem esses 2 tipos aí, né? E é uma forma de você resumir e começar a refletir. Toda vez que eu quero resolver o meu problema existencial de solidão com uma pessoa, eu vou tomar a decisão errada. Nossa. E aí a pessoa faz assim, ó. Ela faz assim. Arrumei a moça, por exemplo, né?
Arrumei um homem pra estar comigo. Ah, se ele tá pensando em casar, eu vejo depois. Se ele quer ter filho, eu vejo depois. Se ele tem a mesma fé que eu vejo depois. Se ele tem um projeto de vida compatível com o meu, eu vejo depois. Depois eu vou dar um jeito nele. Por isso que você chega na condição de ver mulheres assim, que estão com um cara há 3 anos, e ela fala assim, não, na hora certa ele vai me pedir em casamento, ou na hora certa ele vai... Quem garantiu? E casais que se separam depois de 8 anos, 10 anos que estão juntos porque descobre que o outro não quer ter filho. 10 anos Era depois, só uma conversa, né? Era só ter uma conversa lá no começo, né? Mano, era uma frase. Uma conversa, era uma... Não, pra mim, ó, juro, se o podcast acabasse agora, uma primeira aula aqui. Mano, deu uma expandida louca. E, assim, óbvio que eu não percebi isso na época. Mais jovem. Mas óbvio que eu já me vi fazendo isso. Querendo resolver o problema, colocando alguém ali do meu lado. O meu problema emocional, querendo colocar alguém ali do meu lado. E obviamente, sempre dava bosta. Só que eu consigo perceber só agora, né? Não, e o pior não é isso. O pior é que esse movimento em que você olha pra pessoa e quer preencher o seu vazio com ela é o romantismo. Ou a paixão. E a psicologia chama de limerância, que na verdade é um estágio mental. Você não tá bem quando você tá nesse estágio de estar apaixonado, né? Você não vê bem, você não enxerga bem, você começa a olhar para a pessoa como se ela fosse suprir todas as suas necessidades. Justamente nessa hora que você precisa de conselheiros, que você precisa se resguardar, você precisa ter alguém para falar assim. Na verdade é assim. Se você espera a paixão acontecer para tomar uma decisão, você já está pensando errado. Você tem que começar como um jovem, você tem que começar pensando assim, qual o tipo de vida que eu quero construir, qual o tipo de relacionamento que eu quero construir. Para você estar preparado para lidar com a paixão, né?